Bom dia, hoje vamos conhecer mais um pouco sobre a missão que Jesus determinou, entregou para cada discípulo. Qual foi essa missão? Missões, um projeto no coração de Deus. O servo confiou seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O conteúdo de Boas Novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos ansiavam observar atentamente. A grande missão ortogada pelo servo. Quem era este servo? Era Jesus. Jesus, ele estava aqui como servo, ele estava servindo e delegou a cada discípulo a missão de levar essa mensagem de salvação. A grande comissão ortogada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi profundamente até os discípulos narrar que o mestre vivia, sendo prontamente ignorada pelos mesmos. Posteriormente, ele se fez ver por dois dos seus discípulos que anunciava aos outros. Contudo, assim como haviam feito com Maria Madalena, os ignoraram. Por fim, o servo aparece aos 11 e o repreende por toda a incredulidade e lhes dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é de ir e pregar o evangelho a todos. Então, o Senhor Jesus, ele determinou a todos tem o direito e tem que alcançar a salvação através de Cristo. Porque do servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. Por que ele fez isso? No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:26. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Nesse sentido, o profeta Isaías diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Paulo diz que, de fato, de haver pecado, o homem recebeu a sentença sombria, a morte física e espiritual. Sabemos que o afastamento de Deus traz sofrimento e condenação. Desse modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo. Assim, esta ordem narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e para trazer o homem novamente ao encontro com seu Criador, algo que lhe foi perdido com a prática do pecado. Então, após o pecado de Adão e Eva, nós ficamos desgarrados como ovelha perdida. Mas aí, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que tivesse morte de cruz, para que nós alcançássemos esta salvação. E hoje, todos nós, quando Jesus delegou aqui essa missão para todos os apóstolos, ele já tinha sido crucificado e ressuscitado. Mas ele também deixou essa missão. Todos nós, seres humanos que servimos a Cristo, que estamos aqui como filhos adotivos de Jesus, nós temos o dever de pregar, é obrigação nossa pregar o Evangelho. Levar essa mensagem de salvação para que todos possam alcançar a salvação e não vai ter desculpa naquele dia. Porque essa mensagem está sendo semeada a dos 4 cantos do mundo. O servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser prioridade. Então, Jesus disse que é prioridade a pregação do Evangelho. Marcos dá destaque para a mensagem que é necessária ser pregada em nome de Jesus, conhecendo como grande comissão. Vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. A ordem foi muito clara. Era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Mestre. Para isso, eles deveriam ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Nessa ordem do servo, nós notamos 3 ensinos que devem ser prioridade à fé cristã. Contribuir e fazer missões, evangelizar todos e o batismo para a remissão dos pecados. Então, olha só. 3, contribuir. Quem não pode ir, contribui para que os missionários vá a outras nações. Evangelizar todos
é o batismo para a remissão dos pecados. Então, temos que ser batizados, que passar pelas águas para a remissão dos nossos pecados. Eu aprendi que, como discípulo de Cristo, devemos ser comprometidos com a grande comissão designada por Ele. Esse é o apogeu de uma vida de serviço e por isso devemos servir. Jesus estava aqui sempre servindo, levando a semente de salvação, mas servindo aqueles mais necessitados. Porque Jesus, ele não trazia só o alimento espiritual, ele trazia o alimento físico com as multiplicações dos pães e do peixe. O servo possui um coração missionário. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. E cada igreja local estabelecida é testemunha do poder do evangelho de Cristo e da ação do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo crente, até que o servo volte para buscar a sua igreja. Então, enquanto Jesus não vier, a nossa missão aqui é servir, é semear essa semente. Assim como o servo cumpriu a sua missão, devemos todos nós cumprir a ordem dada aos discípulos de anunciar o evangelho a toda a criatura. Então, assim como Cristo determinou essa missão, nós também estamos incumbidos de fazer esse trabalho, que é levar a semente de salvação, a palavra de salvação. O ide é realizado pelos discípulos. A missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecado em todos os lugares foi bem entendida por eles. Marcos narra que após o Senhor ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens de todas as partes e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que o seguiam. A igreja do Senhor tem a missão de ir fazer discípulo em todas as nações. Não se trata de uma sugestão, é uma ordem dada, é uma ordem clara do Senhor Jesus. Então aprendemos que o que Cristo ressuscitado nos deixou? Nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento. No poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho para fazer discípulo. Então essa é o objetivo da palavra. É levar o Evangelho para que ele possa ser alcançado por mais pessoas. E qual é o objetivo? Formar mais discípulos. Para que todos possam alcançar, ter o privilégio de conhecer a Cristo e servi-lo. Nós não devemos nos omitir dessa palavra, de jeito nenhum, de levar essa semente, para que todos possam ser alcançados. Então, olha só o que diz aqui em Marcos 4, ele diz assim: os fazendeiros compreendem melhor do que ninguém a comparação entre o avivamento e a colheita. Na parábola do semeador, as sementes são semeadas, morrem e finalmente voltam à vida como planta que devem produzir uma safra. O avivalista sábio é capaz de discernir as condições do solo, a alma humana, prevendo uma certa exatidão e o potencial frutífero da semente. A palavra de Deus, que está plantada. Para minimizar a colheita, é preciso lidar primeiro com as condições do solo. Então, como é que está o solo do coração dessa humanidade? Está sedenta de Cristo. Essa humanidade está faminta da palavra do Senhor. E nós, como servos do Senhor, pessoas que conhecemos a palavra, devemos levar essa palavra a todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Olha só o que diz essa estrofe desse hino, bem aqui. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Então nós temos que cumprir essa determinação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Compartilhe os meus vídeos, dê o like, para que eu possa alcançar mais visualização no YouTube. Não só a visualização, mas que essa mensagem possa ser propagada, porque quando você compartilha, mais pessoas serão alcançadas com essa mensagem. Eu não tenho mestrado e doutorado na teologia, mas Deus me deu a sabedoria de poder levar essa mensagem para outras pessoas. Essa é uma semente de salvação. É uma semente que está sendo implantada em milhões de corações. Se 2 pessoas compartilhar, já são mais 2 pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra de salvação. Leia a Bíblia, que o conhecimento vem através do ouvir. Você lendo a palavra do Senhor, você vai adquirindo mais conhecimento e vai conhecendo mais Jesus. Que nós só conhecemos Jesus através da busca e da leitura da palavra, da meditação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.